A palestra 16 horas. Tópicos emergentes apresentando OpenStreetMap. Palestrantes Samuel Vale e Arlindo Pereira. Eu pediria a todos que desligassem o celular ou colocassem no modo silencioso e que as perguntas serão feitas após a apresentação dos palestrantes. E também quero informar aos participantes que o ônibus da linha Turismo, que faz o roteiro nos principais pontos turísticos de Porto Alegre, está saindo da PUC com descontos para os participantes do FIS 11. Informações no estande da Prefeitura, prédio 41. Muito obrigada e boa palestra. Boa tarde, meu nome é Claudomiro Júnior, eu queria apresentar os colegas. Arlindo Pereira, bacharelando em Sistema de Informação da Unirio, trabalha na área de multimídia e software livre, na clave Segurança da Informação. Já tendo trabalhado para o Ministério da Cultura, na Ação Cultural Digital e para o Circo Voador, no Rio de Janeiro. Também é colaborador ativo do projeto de cartografia colaborativa Software Livre OpenStreetMap, tendo palestrado sobre o mesmo em eventos de informática e geografia, tais como o MSL 2009 e o Geotecnologia 2010. Samuel Vale, engenheiro de sistemas e fundador da Holoscópio Tecnologia, bacharel em engenharia elétrica pela UFMG, defensor, desenvolvedor e usuário de software livre, tem 10 anos de experiência em projetos de hardware e software. Hardware e software embutido nos domínios robótica, processamento de sinais, sistemas operacionais, dispositivos industriais e veiculares, envolvendo programação de microcontroladores e sistemas como GNU Linux. Com vocês, os colegas Arlindo e Samuel. Alô, alô. Boa tarde a todos. Eu sou Arlindo, meu colega Samuel Claudomiro. Bom, a gente vai falar sobre o OpenStreetMap. Como já fizemos aí uma pequena introdução, é uma ferramenta de cartografia digital colaborativa usando software livre. Esse nome grande significa basicamente que ela é um wiki, tipo a Wikipédia, só que em mapas, né? Então seria uma mistura do que seria a Wikipédia com o Google Maps, por exemplo, usando tudo em software livre. Então, bom, essa apresentação é redundante, a gente já foi falado sobre a gente. Então, eu vou pedir para o meu colega Samuel falar um pouquinho sobre o histórico do projeto. Ok. Bom, se tratando de mapas, vou buscar aí um pouco o passado, até um pouco antes de 2000, o que a gente tinha eram mapas impressos, né? A gente tinha acesso a listas telefônicas, mapas de bolsa que a gente comprava nas bancas, livrarias. As buscas que a gente tinha que fazer quando a gente queria ir em algum lugar tinha que ser olhar uma tabela, consultar o mapa e tudo mais, né? E eram mapas que a gente só podia visualizar mesmo e talvez fazer alguma cópia, provavelmente não era possível por causa de licença, né? Aí, entre 2000 e 2004, começaram a surgir os mapas na internet, fora do país, em países como Estados Unidos, Europa. Com o crescimento do negócio, foi expandindo para o Brasil. E essas empresas que disponibilizavam esses serviços também tinham serviços de busca e roteamento. Já podia começar a buscar endereços, locais e acessar esses mapas. Só que continuava aquele problema, você podia visualizar e continuava com o problema de licenciamento. Você visualizava, mas você não podia alterar se alguma informação tivesse incorreta, né? E aí, se você quisesse fazer um mapa para seu uso pessoal, se você quisesse criar mapas para sua instituição, lá para onde você trabalha, para utilizar por algum motivo, utilizar como no seu negócio, se você você desenvolvedor quisesse criar algum projeto, algum software que precisasse de fazer um roteamento ou usar de alguma informação da base de dados que fosse diferente ou que, mesmo que estivesse nesses serviços, você não conseguia, né? Se você tivesse um problema com o nome na rua, da sua rua lá, e quisesse corrigir, você não conseguia.
Todos eles tinham licenças restritivas e não tinham mecanismos de correção. Aí, em 2006, surgiu o OpenStreetMap, né, um projeto colaborativo, com o objetivo de criar um mapa livre e editável do mundo inteiro. Foi iniciado em 2006 lá no Reino Unido, pelo Steve Coast. Aí eu vou falar um pouco sobre a motivação do projeto, né? O que aconteceu? Em 2006, a galera lá no Reino Unido tinha um problema que o órgão governamental que faz os mapas, ele, ao contrário do IBGE, que seria a nossa agência aqui no Brasil, ele não disponibilizava os dados numa licença pública, né? Aqui, por exemplo, o IBGE disponibiliza mapas em domínio público e lá no Reino Unido isso não acontecia. Então, eles criaram um projeto de mapeamento colaborativo e no começo a galera saía por aí andando de carro, a pé ou de bicicleta com o GPS para capturar a geometria das ruas. Então, vamos falar um pouco sobre essa problemática da licença, aqui no Brasil especificamente. Você tem, como eu mencionei, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ele é um órgão público que cria mapas e outros dados cartográficos, tanto em mapinhas bonitinhos assim como em dados brutos, em formato digital. E empresas de cartografia pegam esses dados que estão em domínio público e adicionam detalhes. E, bom, basicamente você é cobrado 2 vezes por isso, né? Você está pagando impostos para ter acesso a esse mapa e vem outra empresa e complementa esses dados e cobra por isso, enfim. Então vamos falar um pouco sobre a licença do OpenStreetMap. A gente usa a licença Creative Commons, mais especificamente a CC BY SA, que é atribuição, compartilhamento pela mesma licença. Essa variante da licença Creative Commons ela é conhecida como a mais próxima do que seria aí o ideal de software livre, né? Da GNU GPL e tal. Só que o Creative Commons ele foi pensado para licenciar obras multimídia, né? Tipo textos literários, fotos e vídeos. Então, agora a gente está num processo de migração da licença para Open Database License. É uma licença que foi desenvolvida pela própria galera do OpenStreetMap, que é especificamente para bancos de dados. O problema com a Creative Commons é que em determinadas localidades não ficava muito claro o que era, qual era a licença do banco, qual era a licença da imagem que era gerada e tudo mais. Então, a gente aqui está se referindo ao banco de dados de informações geográficas em si. Vou falar um pouquinho também sobre copyright easter eggs, que são problemas em mapas tradicionais. As empresas de cartografia, elas colocam uma coisinha chamada copyright easter egg. O que é isso? É tipo um erro proposital que está lá no mapa para detectar cópia. Então, tipo, eu sou uma empresa de cartografia tradicional, o meu trabalho está lá em copyright restritivo, e aí eu coloco um errinho, tipo, uma rua que não existe, uma rua com a grafia alterada, uma escola, uma igreja, sei lá o quê, para quando alguém copiar o meu mapa, eu detectar que o meu mapa foi copiado. Já que o mapa é uma representação do mundo real, teoricamente, idealmente, todos os mapas seriam iguais, né, se todos eles fossem perfeitos. Então, tem o objetivo de pegar no flagra, vamos dizer assim, quem copia. E aí, enfim, você pode... É só olhar com atenção no mapa que você vê vários exemplos. Eu peguei um exemplo lá da minha cidade, eu sou carioca, e lá no Rio de Janeiro. Então, se você for no Google Maps, tem uma praça lá chamada Largo do Machado, que se localiza nesse quarteirão aqui, pintado de verdinho. Só que no Google Maps, se você abrir lá e procurar pelo Largo do Machado, você vai ver que existe um outro Largo do Machado, do outro lado da rua, também está pintado de verde, é o que tem o símbolo aqui do Largo do Machado. E o mais engraçado é que tem prédios em cima do que seria essa praça, assim, né? Tem prédios em cima da grama aqui. E aí, quer dizer, esse é um erro proposital, isso é um copyright easter egg, isso foi feito para detectar cópias. Enfim, tem vários outros exemplos, eu só vou mostrar esse. Mas qual é o ponto? Você não pode corrigir. Se, por exemplo, se fosse o nome da rua que tivesse errado, eu não posso corrigir. Então,
Tem gente que, por exemplo, coloca lá o endereço no Google Maps, por exemplo, ou em qualquer outro site de mapa e não acha nada porque, por acaso, o nome da rua está errado e você não tem a permissão para corrigir isso. Vamos lá, vamos mostrar aqui um pouquinho sobre o estado do mapa, né, da base mesmo, como está hoje. Nós temos já mais de 270 mil usuários e contribuidores, né, registrados no mundo, 700 milhões de pontos, 56 milhões de vias e crescendo. A gente está, todo mundo ali já tem uma boa parte desses contribuidores que, do tempo que a gente já fez essa palestra aí, já colocou uma porção de pontos e dados adicionais no mapa. A gente vai mostrar o vídeo agora? Pode ser. A gente tem aqui um exemplinho para mostrar. É um vídeo mostrando as edições no mapa no ano de 2008. Esse vídeo foi feito por uma empresa, a ITO, e ele mostra ao longo do ano, você vai ver aqui embaixo uma linha de tempo e é um mapa térmico. Onde está claro foi uma edição feita. Quer pagar a luz. Ali é Londres, eu acho, Inglaterra, né? Vocês podem ver que isso aqui não sei se está fácil de ver, que é a Europa, então dá para ver que é bem ativo. Houve uma edição massiva dele, se não me engano, grande, posso estar errado. Boa. Opa, fala de voltar? Uhum. Nós vamos ver mais na frente aí que a Inglaterra, Berlim, são países que são muito ativos, têm muitos contribuidores. Então, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes aí dessas áreas. Estados Unidos já tinha uma base bem carregada lá. Vocês apenas reiniciou o período de tempo, voltou para o início do ano. África do Sul. Parte que está chegando no Brasil, nessa época um usuário estava carregando Minas Gerais, de uma base de GeoMinas, que era uma parte bem ativa, assim. Além de, claro, de cidades pontualmente que não dá para ver com detalhe nesse mapa, né? A Índia fez uma adição massiva, importação massiva também, geralmente de dados do governo. O governo já tinha e disponibilizou sobre uma licença compatível para redistribuição através do projeto. Beleza, posso ir? Agora um pouquinho mais de detalhes em algumas áreas ali, né? Mapa do Sudeste, principais rodovias em azul aqui mapeadas, as principais cidades também. Um detalhe aí em Belo Horizonte que estava bem mapeado hoje está bem mapeado também. Pode passar. Um detalhe de uma universidade, a Universidade Federal. O mesmo usuário lá que fez a importação dos dados de GeoMinas, da área de Minas Gerais inteira, ele conseguiu, parece um mapa lá da Universidade Federal e detalhou precisamente, inclusive, prédios recentes que foram construídos nos últimos anos lá. Uma área que eu tenho trabalhado bastante lá, a região de Contagem, que não tinha muita coisa, a cidade de onde eu venho, né? Isso eu estou trabalhando em cima de imagens de satélite, vou mostrar daqui a pouco, a gente vai comentar um pouquinho mais, né, a respeito. São Paulo, Clarindo que trabalha lá, nessa região. Quer comentar alguma coisa? Londres, vejam o nível de detalhes que já tem nessa região, né? Vários prédios não vinculados a universidades, assim, né? Prédios em geral, assim,
mapeados. Berlim também, outra região bem mapeada. Só explicando aqui rapidamente, as vias têm cores diferentes aqui, se ela é primária, secundária. Daqui a pouco nós vamos ver também que tem o que pode ser inserido no mapa, né? Agora, curiosidades, áreas interessantes. Dubai, aquele lugar que o pessoal resolve criar uma ilha lá no meio do mar. Se alguém quiser passear lá na faixa de Gaza, né? Aqui eu vou falar um pouquinho dessa imagem, que ela é muito interessante. Esse é o mapa da faixa de Gaza, feito pelos colaboradores do OpenStreetMap. E, bom, a faixa de Gaza, como vocês sabem, é um lugar que está em guerra constante, né, e tal. E não existiam mapas da faixa de Gaza, feitos por empresas aí comerciais de cartografia, simplesmente porque ninguém tinha interesse em mapear aquela área, né? Não tinha um interesse econômico naquela região, além, é claro, das dificuldades aí da guerra que ocorre lá. Então, o pessoal do OpenStreetMap fez um projeto. Algumas pessoas, inclusive, viajaram lá da Europa e dos Estados Unidos só para lá mapear em campo. E aí hoje a gente tem um mapa bem completo da faixa de Gaza. Outro exemplo bacana é o Map Kibera. Essa Kibera é a maior favela da África, em Nairobi, no Quênia. E como a maioria das favelas são, um espaço em branco no mapa, né? Também ninguém tem interesse de entrar, e às vezes nem pode, né? Se você entrar lá, você vai perder os seus gadgets com GPS. E, enfim, não existia interesse, novamente, por parte do interesse econômico, em ter mapas daquela região. Era uma região violenta e tal. E aí o pessoal fez um projeto também, aí com verba, se eu não me engano, da Unicef, para mapear essa região. E hoje também é o mapa mais completo que tem dessa favela lá, que é a maior favela na África. A gente trabalhou também no Haiti. Não sei se vocês lembram, em janeiro desse ano, dia 12, teve um terremoto lá de proporções muito grandes no Haiti. E o Haiti também é um lugar que os mapas eram bem precários, assim, os mapas comerciais e tal. E, enfim, a gente fez um esforço de mapeamento colaborativo, remoto, inclusive, de mapear o Haiti depois da catástrofe. E aí aqui tem uma imagem interessante. Essa imagem é do dia 12 de janeiro, que foi o dia que teve o terremoto. E essa imagem é um mapa 48 horas depois, no dia 14 de janeiro. Então, em 48 horas, os mapeadores do OpenStreetMap fizeram um mapa mais completo da região, assim. E no estado de calamidade pública que estava, era o mapa que as equipes de resgate colocavam no GPS para trabalhar em campo, resgatando as pessoas. Tem um vídeo legal sobre isso também. Deixa eu abrir aqui. Quando você abre aí, só um comentário. No caso do Haiti, foram conseguidas imagens de satélite, né? Assim, no momento após o terremoto, a empresa que detém lá o uso do satélite, né? Que fornece para o Google, inclusive, passou o satélite na região, tirou foto e já distribuiu. Então, quem está fazendo o mapa dentro do Haiti são contribuidores ao redor do mundo. Bom, aqui ele é bem parecido com o outro. Notem que tem uma linha do tempo ali embaixo. Quando passar do dia 12, tem um terremoto e aí tem as alterações. Aí aqui já tá se tratando de um tempo maior, né, do que 48 horas. Mas basicamente os pontinhos verdes aqui são campos de refugiados. E as linhazinhas piscando são ruas incluídas ou alteradas, corrigidas de alguma forma. No vídeo não dá para ver, mas se você fosse lá no mapa na época, você poderia ver marcas, eu não sei se saía no renderizador, marcas de prédio que foi destruído, rua obstruída, com esse nível de detalhismo.
Bom, eu já mencionei isso, né, mas foi o pessoal que estava lá em campo resgatando, né, as pessoas dos escombros. Estavam usando os dados que eu ajudei a construir de casa lá no Rio, traçando uma imagem de satélite. Assim, é um sentimento muito bom de poder colaborar e resolver uma catástrofe assim. E a gente está fazendo um esforço semelhante em Alagoas. Claro que foi numa proporção muito menor, mas teve a inundação em junho agora em Alagoas. E a gente também estava traçando o mapa da região, que, enfim, também não tem nos serviços de mapeamento tradicionais, que eram cidades bem pequenas. A gente conseguiu umas imagens de satélite, do satélite Sino brasileiro, e pegou alguns mapas também do IBGE, um pouco desatualizados, mas enfim, é o que dava para fazer na hora. E essa cidadezinha aí se chama Quebrângulo, em Alagoas. Foi uma das que a gente mapeou depois dessa inundação. Vamos continuar. Um gráfico gigante. Vamos lá. Esse gráfico aqui resume como funciona, já entrando na parte de técnica, né, da plataforma que a comunidade gira ao redor. Começando lá em cima, de onde vêm os dados, né? As pessoas coletam os dados através de mapping pares ou individualmente mesmo, usando GPS ou outros mecanismos que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, e tratam esses dados, né, conseguindo os dados de GPS, os GPX traces, está escrito ali, fotos, anotações e tudo mais. Isso é uma forma. Outra forma é através de imagens de satélite, que o Yahoo é um dos que ajudam bastante o projeto, porque eles têm as imagens, eles permitem que os mapas do OpenStreetMap possam ser traçados sobre as imagens que eles detêm direito, né? Coisa que isso não acontece com outros serviços de mapas. E outras imagens adicionais podem ser obtidas e construídos servidores de imagens de mapas, né, os WMS Service, e entram esses dados, seja lá qual for a origem, são tratados, editados e preparados em um editor. Nós vamos mostrar mais ali na frente uma lista, aqueles ali são os principais, né? E através da API da base de dados, API 06 hoje, esses dados são inseridos na base, numa base de dados Postgre. Existem outras formas também de importar, que por exemplo, um governo libera uma base de dados lá do estado, da cidade, e alguém escreve um script para fazer essa importação. É outro mecanismo de adicionar dados à base, né? E outras formas diversas que possam aparecer ou que existam por aí. Essas aqui são as mais comuns. Existe o Osmose. O Osmose é um script, um software que recupera dos dados que estão no banco de dados lá e gera mapas em XML que vai servir para alimentar os renderizadores e outras aplicações que utilizam. Os renderizadores principais, né, o Mapnik e o Osmo Render, têm particularidades, têm arquiteturas diferentes, ligeiramente diferentes, mas no final eles geram os tiles, os map tiles, são aquelas imagens que são os mapas que a gente visualiza realmente, né? Aí esses mapas eles podem ser acessados pelo OpenLayers, que é uma maquininha, um framework, né? JavaScript que você pode embutir na página para acessar esse conteúdo. E aí também fazer outras utilizações, utilizar de outras formas os arquivos de imagens. O Potlet ali, vocês podem ver que o ciclo fecha, porque ele carrega, mas não só ele, né? Os outros softwares também
fecham o círculo, permitindo que você visualize, enquanto você edita, a base e os tiles gerados. Aqui é mais para ter uma noção assim, sobre quais são os softwares utilizados. A gente vai mostrar com calma, mas basicamente os dados são coletados e esses editores são os mais diversos. Assim, por exemplo, o Potlet, ele é feito em Flash, o Josmin é feito em Java, e aí tem um PostgreSQL aqui, enfim, a gente vai mostrar com calma. Falar um pouco sobre como contribuir com a base de dados. Sim. Bom, primeira coisa, se você se interessou pelo projeto aí, quer ajudar de alguma forma, colocar a sua rua, colocar dados sobre a região onde você mora, você trabalha, ir lá no acm.org e registrar, fazer um login. Uma vez registrado, você pode coletar os dados de várias formas, vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos. Preparar esses dados, eventualmente alguns dados precisam de sofrer alguma filtragem, alguma manipulação para ficar mais compatível, né? E compatível para importação ou edição. O processo de edição se resume a criar pontos, ligar esses pontos e formar as estruturas, criar essas linhas, né? E colocar as etiquetas em seguida. Você vai colocar uma etiqueta num ponto e dizer que ele é uma escola, ou aquele ponto é um semáforo. Aquela linha ali que liga vários pontos ali, aquele caminho, né, é uma rua primária, uma rua secundária. E tem uma lista bastante extensiva de etiquetas que você pode utilizar e não está restrito somente às que são usadas regularmente. Então, você pode criar uma se houver alguma necessidade. Assim. E enviar para a base em seguida, claro. Preparou ali, faz um upload direto para a base, utilizando o seu login que você criou antes. Para coletar os dados, você pode conseguir, através de um GPS, né, um aparelho de GPS, você percorre o caminho, faz a sua viagem lá de carro, depois coleta esse arquivo, faz alguma preparação e importa num daqueles softwares de edição. Você pode traçar por cima ou realmente fazer a importação. Através de imagens de satélite, comentei há pouco sobre as imagens do Yahoo, né, uma base bastante utilizada para fazer mapas no OpenStreetMap. Outros mapas ou bases de dados, por exemplo, doados por prefeituras ou instituições mesmo, mapas gerados de alguma outra forma. Fotos, papel e caneta, você pode, se por exemplo, sua rua já tiver lá, as ruas da sua vizinhança, do seu bairro já estão lá, só que não tem nome, não tem o sentido de tráfego, ou você não tem sinalização, você pode passar por lá, você sabe de cabeça, marcar no papel e caneta e depois levar para lá para o mapa. Se você não precisa daquela precisão, saber exatamente qual é o ponto, mas saber que é uma etiqueta que tem que ser colocada, um nome, alguma coisa assim, é bem mais fácil, né? Não precisa mais do que papel e caneta. Gravação de notas de voz, algumas pessoas usam um gravadorzinho enquanto faz um percurso, algum caminho, geralmente atrelado também a um aparelho de GPS. E vídeo, algumas pessoas têm utilizado vídeo de viagem, alguma coisa assim, para obter algumas informações também. É importante ver que esses recursos aí você consegue com um telefone celular, um smartphone, que vários de nós aqui já temos acesso, né? Vários de nós já temos aí um telefone com GPS que pode ser utilizado para fazer edição. Mesmo os que não tem, pode usar um GPS Bluetooth também. É legal frisar isso, não é tão caro assim. Então, editores. Bom, a gente já comentou um pouquinho ali, né? Nós temos editores. O Potlet é um editor web feito em Flash, que permite que você está visualizando o mapa, opa, essa rua aqui não tem nome, eu sei o que nome que é, você já vai lá editar mapa, carrega o editor, você altera. O Arlindo estava brincando com ele ali no início. Você vai querer mostrar ele agora? Pode ser, fazer uma demonstraçãozinha aqui rapidinho, só ver se atualizou aqui. Opa. Bom, aqui a gente está vendo, dá um zoom out aqui, o mapa
da região, onde a gente está agora, onde está acontecendo o evento aqui na PUC. E para quem estava aqui antes de começar, viu que eu estava desenhando umas luazinhas. Acho que o caixa do meu navegador não está ajudando aqui. Não, é porque essa imagem de mais baixo zoom, ela não foi renderizada ainda, eu acho. Pode ser. Mas eu desenhei aqui o contorno de 2 prédios e coloquei 2 estacionamentos aqui também. A ideia é essa, deixa eu clicar aqui em editar e mostrar como é que funciona. Esse editor, o Potlet, ele é feito em Flash, e, apesar de ser uma tecnologia que, enfim, eu não curto muito, mas ele foi disponibilizado em software livre e ele roda no Knest direitinho. Então, quem é bem apoiador aí do software livre pode usar sem medo. Existem outras opções também, tem editores em Java, editor feito em C puro e tal. Então, vamos clicar aqui em editar. Aparece aqui a imagem de satélite. Essa imagem ela é do Yahoo. O Yahoo tem um acordo com o OpenStreetMap que permite traçar em cima. E aí, basicamente, você pode arrastar aqui e colocar. Tem uns ícones aqui embaixo. Você pode colocar alguns presets, por exemplo. Vamos supor que esse prédio aqui, onde eu estou com o mouse e a canetinha, fosse um bar. É só arrastar a figurinha do bar aqui e digitar o nome. Bom, eu não sei se é porque eu ainda não andei aqui nas redondezas. Mas eu estou vendo aqui, claramente, pela imagem de satélite, que isso aqui é um campo... Opa, mouse de notebook. Que isso aqui é um campo de futebol. Então eu posso desenhar aqui um quadradinho. Beleza, desenhei uma via fechada. E aí aqui eu tenho algumas opções, ó. Eu posso puxar aqui no menuzinho. Por exemplo, se esse caminho que eu desenhei fosse uma rua residencial, era só escolher a opção lá. A gente pode navegar aqui nas opções. Aqui. Por exemplo, isso aqui eu posso dizer que não chega a ser um estádio, né? Vamos dizer que é um campo de recreação e o esporte é futebol. Então você pode usar aqueles presets ali, aquelas opções prontas, ou você pode simplesmente digitar aqui, se você souber de cabeça. Tem uma lista bem extensa no Wiki, já traduzida para português, do que significa cada parzinho aqui de chaves. E é isso. Marquei essa região aqui como um campo de futebol. Essa é a ideia. Vou mandar salvar aqui. Campo de futebol. A API nova entrou essa funcionalidade de você colocar logs, commit logs das edições que você fez. E aí a minha alteração foi enviada e daqui a alguns minutos ela já vai aparecer no mapa para todo mundo no mundo ver. Então, basicamente, como vocês podem ver, é brincar de SimCity no mundo real. Assim, desenhar ruazinhas e botar os pontos e tal. Bom, eu não conheço nada de Porto Alegre aqui, mas quem mora aqui já pode dar um zoom no lugar onde mora. Aliás, não só quem mora em Porto Alegre, né? Todo mundo pode dar um zoom onde mora e editar as ruas. Mostrou ali o campus da universidade lá em BH. Vou querer me exibir também e mostrar o campus da minha universidade. Eu estudo na Unirio e se você for olhar, por exemplo, no Google Maps, aparece lá a Faculdade de Medicina, sendo que a Unirio nem tem o curso Medicina, sabe? Tá completamente errado. Assim. Ao passo que no OpenStreetMap eu deixei mapeado tudo. Tipo, o nome de cada prédio, onde você pode comprar pipoca, onde é a biblioteca. Enfim, tá bem detalhado. Façam isso com a região de vocês também. É bem divertido. Vamos voltar aqui. Vamos lá, porque o tempo está... Bom, tem outros editores lá, né? O JOS, um editor em Java, tem o Mercator, todos eles com um funcionamento muito parecido com o Potlet ali. O SM2Go é um bom exemplo de editor para celular. Quem tem uma M pode instalar e editar na mão, na rua mesmo, colocar o ponto. Aí tem diversos outros lá, o MaspZen, o iLoi, é isso mesmo? Tem algumas opções
para quem usa iPhone ou iPod Touch aí. Tudo proprietário, escroto, mas enfim. Tem gente que gosta. Vamos passar aqui. A origem dos dados. É importante que os dados sejam coletados por você mesmo ou que estejam disponíveis na licença livre. O que significa isso? Não é para sair copiando as ruas do Google Maps, justamente por causa daquele problema do copyright easter eggs que eu mostrei anteriormente. Então, bom, qual é a ideia? Você dá uma volta pela região próxima à sua casa, pela sua vizinhança. É claro que algumas ruas você já vai saber de cabeça, mas... Opa, qual é o nome daquela rua mesmo? Vou lá olhar no Google Maps. Não, você vai lá, dá um rolezinho, anda lá pela sua vizinhança e anota no papel, anota no celular e traz e bota no OpenStreetMap. Isso é bem legal, assim, pode parecer meio chato, mas tipo, eu moro no mesmo lugar há 10 anos e tinha umas ruas que eu nunca tinha entrado, assim, simplesmente porque eram ruas residenciais sem saída, não tinha por que ir lá, não conhecia ninguém que morava lá. E aí eu conheci ruas que eu passava todo dia na frente há 10 anos e nunca tinha tido a curiosidade de entrar. Eu acho isso bacana, assim. E você pode, enfim, coletar os dados você mesmo ou importar de fontes as quais você tem permissão. Então, dados em domínio público, por exemplo, do IBGE, ou outros dados que você conseguiu com licença compatível. E a licença dos dados, as suas modificações no mapa estarão licenciadas nessas duas licenças, né? Na Creative Commons, atribuição, compartilhamento pela mesma licença, e nessa nova Open Database License, que é a nossa licença livre para bancos de dados. Tá, então, basicamente, o que você pode mapear? Você pode mapear qualquer coisa. Informações interessantes de mapear são, basicamente, pontos de interesse. O que você imagina que alguém vai ver no mapa, né? Então, você pode mapear lá o restaurante, que tem a comida gostosa, a lanchonetezinha de rua também. Eu sei que isso é um regionalismo, mas churrasquinho de rua lá no Rio se chama podrão. Eu não sei como é que se chama aqui em Porto Alegre. Mas você pode mapear isso também, sabe? O tiozinho que vende pipoca lá na esquina. É bacana, assim, porque por mais completo que os concorrentes sejam, eles nunca vão ter o pipoqueiro lá, que vende pipoca há 20 anos no mapa. E aqui pode ter. Então, informação em pontos de interesse em geral, hospital, escola, universidade, restaurante, banco, enfim, lojas. Árvores, postes. Tem o pessoal, a gente pode mostrar depois, pessoal que lá em determinada cidade na Europa, os caras já mapearam a cidade toda, assim, não tem mais o que fazer. Os caras ficam mapeando tipo árvore da rua, poste de luz, banco da praça, tipo o cano que coleta a água da chuva por debaixo da terra, assim, enfim, a gente não está nesse nível ainda. Bom, além de pontos de interesse, estradas, vias, né? Basicamente estradas, ruas, linha de trem, metrô, ponte, qualquer coisa, calçadão, ciclovia, coisa que geralmente é difícil encontrar em mapas aí tradicionais. Você pode mapear como as áreas são utilizadas, essa zona comercial, zona industrial, zona residencial, bem SimCity mesmo. E tem zilhões de coisas que você pode fazer, você pode dar uma olhada no Wiki para ver quais são as tags que o pessoal está usando. E como é um sistema de Wiki, as tags são liberadas. Assim, é lógico que se você inventar a sua tag, não vai aparecer no mapa de cara. Por isso que existe o Wiki para você ver como as pessoas estão mapeando, mas é por consenso, assim, nada impede que você invente a sua tag. Aliás, a gente estava com uma discussão... consenso, né? A gente estava com uma discussão sobre isso, como mapear motéis no Brasil. Tipo, motel é uma palavra em inglês que tradicionalmente significa motor hotel, é um hotel de beira de estrada. Não é o que a gente chama como motel aqui no Brasil. E aí, como mapear isso? Se eu colocar motel, vai chegar um gringo, tiozão, trazendo a família de carro, e vai falar, opa, eu não vou dormir aqui. E aí a gente estava discutindo e inventou uma tag nova. Chegamos à conclusão que o que seria em língua inglesa, né, em inglês, para todo mundo entender. E a gente chegou à conclusão de que a tag mais fácil do pessoal entender seria Love _ Hotel, assim. Love Hotel. Então, tipo, só um exemplo, assim, de que você também pode inventar tags. Elas ainda não aparecem no mapa, mas a gente está num processo lá de votação para ver se essa é a melhor proposta e aí vai aparecer, sei lá, um coraçãozinho no mapa, qualquer coisa assim. Vamos lá. Bom, existem os renderizadores. Os renderizadores são softwares que
que recebem ali os XML, os dados do mapa e geram as imagens que a gente visualiza, como a gente viu ali agora há pouco, né? Existe o Mapnik, que é o oficial do projeto, feito em C++ e Python, ele gera saídas de JPG e PNG. Então, se você quiser montar alguma coisa lá na sua empresa, na sua instituição, você pode utilizar um desses. O Osmo Render é um script em Perl, que usa o Inkscape, ele tem uma saída SVG, o formato de imagem vetorial, né? E existem outros que foram aparecendo, outras bibliotecas que fazem renderização e existem algumas bibliotecas que fazem renderização on the fly. No caso, tem um projeto do Navit, é um projeto interessante, que é um projeto livre de um GPS veicular. Então, você pode carregar dados do OpenStreetMap nele e gerar, e à medida que você for navegando, andando com o seu carro, né, ele vai atualizando e renderizando na hora o que você vai enxergar. Só para deixar claro, assim, o OpenStreetMap é um projeto que tem dados cartográficos de forma bruta, né? Não é só as imagens bonitinhas lá do mapinha. Então, só para dar um exemplo, assim, essa visualização padrão do mapa, ela foi gerada pelo Mapnik. Eu posso chegar aqui e escolher ver a imagem gerada pelo Osmo Render. Vamos ver se a internet vai ajudar, beleza. Ela é um pouco mais bagunçada, mas você vê que são os mesmos dados mostrados de outra forma, né? Existem várias visualizações possíveis. Eu posso ver aqui o Cycle Map, por exemplo, que ele é um mapa que traz informações topográficas, né? Se você está andando de bicicleta, você não vai querer subir numa rua que é inclinada assim, né? Não está carregando, que legal. Então vou voltar aqui. Mas a gente tem alguns screenshots aqui na apresentação, podemos mostrar como é que funciona melhor isso. Vamos continuar. Visualizadores. Bom, os visualizadores são esses softwares que pegam os dados da base de dados ou acessam ali a base de tiles, das imagens renderizadas, né? O principal ali é o OpenLayers, feito em JavaScript, né, que você pode colocar no seu site para exibir o mapa ali com funcionalidades de zoom, movimentação e tudo mais. Existe o Tango GPS, é um visualizador em GTK. Ele é utilizado em alguns celulares como o Freerunner e você pode usar no desktop também. Tem o OpenMaps do iOS, do iPhone, né? Eu não conheço. Tem o Mobile Gmaps, feito em Java. Tem o Marble, é bacana. Ele é em Qt. Ele renderiza os mapas sobre um globo. Aí você tem aquele feeling de Google Earth. Bom, vamos aos exemplos aqui. Olha o Marble aí. Ele é bem parecido com o Google Earth, né? Você consegue girar o planeta e tal. É bem bacana. Vou mostrar alguns screenshots aqui. Um exemplo de utilização na prática. Eu não me lembro o nome da cidade, mas é uma cidade lá na Alemanha que os pontos de ônibus Então, o governo utilizou o OpenStreetMap como mapa dos pontos de ônibus, assim, um exemplo bacana. O pessoal do parque foi lá e pegou os dados do parque ali, né, e gerou o mapa para utilizar lá. Bom, aí tem um exemplo do Neo rodando o Tango GPS no OpenMoko, é um celular aí que usa bastante software livre, à esquerda. E à direita tem um exemplo de um software rodando em Android. Alguns outros exemplos. Roteamento, na aplicação da CloudMade, que permite você colocar vários endereços e ele traça uma rota a pé, de carro ou de bicicleta. Esse aí é uma rota dando a volta no prédio do Google, no Googleplex. Tem o OpenCycleMap, que é um exemplo bacana. Esse aí está visualizando ali a zona sul do Rio, e as linhazinhas pontilhadas em amarelo e azul são as ciclovias. Então, você com o OpenStreetMap você pode pegar os dados e renderizar do jeito que você quiser, né, basicamente. Então, a galera criou renderizadores específicos para o que é que você deseja mostrar. E aí tem uns exemplos bacanas. Rapidinho, no anterior, interessante, o que eu acho que mais faz diferença dos outros é que ele tem as curvas de nível, do relevo. Os outros realmente não tem. Esse tem o relevo
incluído, porque para o ciclista isso é interessante saber. Faz diferença. Então, alguns exemplos bacanas aí, tem o ISO 3D Map, que mostra aí o mundo renderizado, tipo um joguinho 3D. Agora sim, City. É. Tem o 8-Bit City, mostrando aí Nova York. Uns exemplos aí bem humorados. Esse aqui é bem bacana, a MapQuest, que é o serviço de mapas da América Online, da AOL, que era um dos serviços aí mais tradicionais de mapas na internet, que foi meio que atropelado pelo Google Maps, né? E agora eles estão usando os dados do OpenStreetMap para mostrar os mapas do mundo. Esse aí é o exemplo lá da minha cidade. E está mostrando aqui até as rotas de barco. Tem um barco aqui, Rio-Niterói e tal. Esse dado aqui foi eu que incluí. Agora está lá na América Online. Mais exemplos. Esse aqui é muito bacana. Ele é um mapa tátil destinado a pessoas cegas. Tipo, sei lá, o cego não teria como acessar o mapa, né? A priori, porque o mapa geralmente é uma figura. E aí a galera produziu isso aí. É uma placa de ferro, tipo, desse tamanho, assim. E aí o deficiente visual lá, ele pode tatear e ver onde é que é a rua e o prédio e tal. Bem bacana. Amém? 5 minutos. Tá. Ok. Para os desenvolvedores, né? Fechando aqui, o OpenStreetMap tem uma API aberta, né? Bem documentada, que é construída em cima de HTTP, e usando o XML e tal. Então, o desenvolvedor pode usar aplicações tipo a libcurl para fazer get, post nos styles ou nos dados brutos também, né? Para montar aplicações as mais diversas, né? A vantagem disso com o mapa vetorial, né, você consegue montar algoritmos para fazer roteamento, navegação, aproveitar dados de uma maneira mais simplificada, já que os dados estão vetoriais, né, assim, estão prontos, e que de outra forma, de uma maneira binária, por exemplo, uma imagem lá renderizada da rua, você só teria condição de fazer se você aplicasse um algoritmo de detecção em cima da imagem. Não é praticável, né, para esse tipo de coisa. Então, se sua aplicação precisar também, tem os tiles já renderizados previamente, prontos para serem utilizados. E é isso. Fica aí o link para vocês visitarem, openstreetmap.org ou simplesmente osm.org. Entrem lá, vejam como está a sua vizinhança e divirtam-se lá por meia horinha desenhando ruas e colocando nomes nas ruas que porventura já existirem. Aí tem vários links aí, tem o link do Wiki, para você ver como funciona. O Wiki é muito importante porque toda a documentação gerada, assim, ela vai para lá. Então, a gente tentou dar uma passada aqui no geral para quem nunca ouviu falar do projeto, o iniciante, conhecer e se sentir motivado para contribuir. Mas você sempre vai buscar as informações mais precisas e atualizadas, e um grande volume de informações, inclusive, né, no Wiki. Bom, e aí tem lista de e-mail. A gente tem a lista de discussão, com não muita gente por enquanto, espero que vários de vocês estejam lá. Tem uma sala de bate-papo XMPP também. Enfim, nossos e-mails e Jabber pessoais. E, por favor, sintam-se à vontade para mandar dúvidas e tal. É isso, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Faltou perguntar isso. Dúvidas? Lê. Só tenho tempo para, no máximo, 2 perguntas. Vamos lá. Boa tarde. Tem um projeto que eu já participei uma época bem parecido. Eu não sei se você conhece o MapSource. Existe algum plano para migrar? Porque hoje a gente tem pessoas que usam navegadores e tal, preferem usar os mapas do MapSource do que, por exemplo, o Teleatlas, Navistas. Tem algum plano para poder interagir? O MapSource ele é um projeto aí também colaborativo, só que ao contrário do OpenStreetMap, ele não tem uma licença clara disponível. Não se sabe de onde os mapas foram gerados, se alguém copiou de qualquer lugar ou não. Não tem uma licença explícita.
E, bom, a gente já tentou interagir com eles para dar um merge nos projetos, mas os caras não estão interessados, assim. É uma pena, porque a base de dados deles é bem grande. Não só de dados, como de usuários também. O pessoal não é muito amigável também para tentar Juntar os projetos. tentar contribuir de uma forma, algum bairrismo. Assim. Pelo mapa, a gente viu que tem várias tags, parada de ônibus, o pipoqueiro da esquina. A gente não consegue visualizar, ou seja, filtrar tudo que tem no mapa por aquelas tags. Aí eu quero só ver os pipoqueiros da esquina dessa minha região. Eu quero só ver os paradas de ônibus. Pode. Na realidade, o OpenStreetMap ele é só a base de dados cartográficos. Então, aquela visualização está ali por mera conveniência, para você ver como é que é uma representação visual dos dados. Mas nada impede que você escreva softwares para isso. Eu não me lembro de cabeça se tem algum software específico para fazer essa filtragem. Mas você pode baixar os dados brutos em XML da sua cidade, do seu bairro ou do mundo inteiro e trabalhar em cima disso. Uma ótima ideia. Mais alguma pergunta? Quem quiser conversar mais, a gente vai estar por aqui do lado, então a gente vai estar disponível aí. Oi. Vocês disponibilizam o mapa em forma de algum arquivo, como um shapefile para tu tratar num map server ou alguma coisa assim? Sim. O formato padrão, o .osm, ele é um XMLzão, todo documentado lá. E tem softwares que fazem a conversão para formatos específicos, tipo Garmin, enfim, formatos de GPS padrão. Eu acredito que você também possa converter para shapefile, mas o formato padrão do projeto é um XML. Existem ferramentas para converter para o formato qualquer que você deseje. Existe conversor assim, shapefile. Tem algumas distribuições Linux aí que vem com alguns softwares de conversão que provavelmente você vai conseguir GPS fazer Babel isso. faz isso, com certeza. GPS Babel é um software de GPS. Obrigado. Bem conhecido. Não sei se ainda dá tempo. Mais alguma pergunta? Se eu pudesse falar em poucas palavras, por que um desenvolvedor que quer fazer um software que usa mapas deveria usar o SN e não o Google Maps, por exemplo? Bom, o Google Maps ele é bem restritivo e fora a parte da licença, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, falar só sobre a parte técnica. Basicamente, você só tem acesso às imagens, você não tem acesso aos dados brutos. Então, se você quer trabalhar com roteamento, uma coisa mais específica, você está ferrado. Então, vai de OpenStreetMap que vai ser mais legal. Existe o OGC, né, como se fosse W3C para dados geográficos, como se fosse um órgão regulamentador. O SM segue as diretrizes lá do OGC? Olha, você responder essa pergunta pro cara, eu acredito que sim, mas... Não, beleza, deixa eu ver.